O fundo do poço. A vida muitas vezes nos coloca diante de abismos que jamais imaginamos atravessar. Eu era uma pessoa comum, como tantas outras. Tinha um emprego razoável, amigos que me acompanhavam, alguns sonhos que guardava no coração e, acima de tudo, acreditava que controlava o rumo da minha própria vida. Mas tudo mudou de repente, como se uma tempestade tivesse decidido cair apenas sobre mim. Em questão de poucos meses, eu havia perdido meu trabalho, minha família se afastou por causa das minhas falhas, e os amigos que antes me cercavam desapareceram sem deixar rastros. O que sobrou foi apenas o silêncio frio de um quarto vazio e uma sensação insuportável de fracasso. As dívidas começaram a se acumular. As ligações de cobrança se tornaram diárias, e eu não conseguia encarar nem mesmo o reflexo no espelho. As noites eram longas, repletas de pensamentos perturbadores. Eu me perguntava se ainda havia algum sentido em continuar tentando. O peso da solidão me esmagava, e a ideia de que tudo estava perdido parecia cada vez mais real. As lágrimas já não saíam, apenas o vazio tomava conta do meu peito. Muitas pessoas dizem que, quando tocamos o fundo do poço, a única direção possível é para cima. Mas quem já esteve lá sabe que o fundo pode ser profundo demais, escuro demais, silencioso demais. E quando tudo parece escurecer, surgem vozes internas que tentam convencer você de que não há mais esperança. Essas vozes sussurravam constantemente: você não vai se reerguer, não há mais saída, é o fim. Foi nesse ponto que comecei a questionar não apenas a mim mesmo, mas também a existência de algo maior. Onde estava Deus quando eu mais precisei? Onde estavam as promessas que eu ouvia desde criança? Eu lembrava de versículos, mas parecia que eles não passavam de palavras distantes, sem poder sobre minha realidade. Eu me sentia esquecido, abandonado e sem forças para continuar lutando. Certa noite, após mais um dia sem rumo, sentei-me no chão frio do meu quarto. Ao meu redor, caixas com papéis, contas atrasadas e lembranças de uma vida que já não existia. Naquele instante, algo dentro de mim clamou. Não foi um pedido bem elaborado, nem uma oração bonita que poderia ser escrita em um livro. Foi apenas um grito da alma. Deus, se o Senhor realmente existe, por favor me mostra, eu não aguento mais. Não aconteceu nenhum milagre imediato. Não houve luz brilhante entrando pela janela. Apenas um silêncio ainda mais profundo. Mas dentro de mim uma chama pequena, quase imperceptível, começou a surgir. Era como se aquele simples ato de clamar tivesse aberto uma fresta no muro de dor que me cercava. Eu não sabia, mas aquele seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente a minha vida. Uma jornada que começaria com uma oração especial. Uma oração que, em apenas 3 dias, transformaria não apenas minha situação, mas também meu coração e minha visão de mundo. E é sobre isso que vou contar a você hoje. O encontro com a oração. Na manhã seguinte ao meu clamor desesperado, algo diferente aconteceu. Eu acordei com uma sensação estranha, como se uma presença invisível tivesse permanecido ao meu lado durante toda a noite. O peso ainda estava ali, as dívidas não desapareceram, a solidão continuava esmagadora, mas havia algo novo, uma centelha de curiosidade dentro de mim. Era como se aquela oração mal formulada tivesse aberto uma porta. Eu não sabia para onde ela levava, mas sentia que precisava atravessá-la. Passei o dia inquieto. Caminhei pelas ruas sem destino, observando rostos apressados, pessoas com seus próprios problemas, mas que pareciam muito mais fortes do que eu. Então que, em uma esquina quase esquecida da cidade, encontrei uma pequena livraria antiga. A vitrine empoeirada exibia livros religiosos, alguns desgastados pelo tempo. Algo me impulsionou a entrar, embora eu não tivesse dinheiro para comprar nada. O ambiente tinha cheiro de páginas velhas e madeira antiga. Havia um silêncio sagrado no ar, como se cada livro carregasse histórias de fé e esperança. Um senhor idoso com olhos serenos me cumprimentou. Não sei explicar porquê, mas senti que ele enxergava minha dor sem que eu dissesse uma palavra. Caminhei entre as prateleiras e, sem planejar, puxei um livro da Bíblia que estava sobre uma mesa.
Quando o abri, meus olhos caíram diretamente sobre um versículo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Jeremias 33:3. Era como se aquelas palavras fossem uma resposta direta ao meu grito da noite anterior. Meu coração acelerou. Eu, que havia questionado a presença de Deus, estava ali diante de um versículo que parecia escrito exatamente para mim, naquele exato momento. O idoso se aproximou e, com um sorriso tranquilo, disse: Esse versículo é conhecido como o telefone de Deus. Quando você clama de verdade, ele sempre responde. Eu fiquei em silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem pela primeira vez em semanas. Sem me explicar, apenas escutei enquanto ele continuava. Há uma oração poderosa baseada nesse mesmo versículo. Ela não é mágica, não é um feitiço, mas é um convite para que Deus intervenha de maneira real em sua vida. Se você fizer essa oração com sinceridade, durante 3 dias, verá algo mudar dentro e fora de você. Ele então escreveu em um pequeno pedaço de papel as palavras dessa oração. Eu a segurei como se fosse um tesouro, embora minha mente ainda tentasse duvidar. Voltei para casa com aquele papel nas mãos, e naquela noite, antes de dormir, decidi testar. Eu não tinha nada a perder. A oração era simples, mas profunda. Não era sobre pedir riquezas, nem milagres imediatos, mas sobre entregar o coração quebrado nas mãos de Deus. As palavras diziam: Senhor, eu clamo a Ti com toda a minha dor e toda a minha fraqueza. Mostra-me o caminho. Abre meus olhos para as Tuas respostas e transforma aquilo que eu não consigo mudar. Em nome de Jesus, eu Te entrego minhas lágrimas e minha vida. Amém. Repassei essas palavras em voz baixa, com a alma rasgada, como se fosse meu último fio de esperança. Ao terminar, um alívio inexplicável tomou conta do meu peito. Eu não sabia, mas aquele era apenas o primeiro dia de 3, em que minha vida seria virada de cabeça para baixo. Enquanto apagava a luz do quarto, percebi algo diferente. Um silêncio que não me sufocava, mas que parecia me abraçar. Era como se o próprio vazio tivesse sido transformado em um espaço de acolhimento. Eu dormi profundamente, sem os tormentos habituais que me acompanhavam noite após noite. E assim começou a transformação. O segundo dia. Os primeiros sinais. Na manhã seguinte ao primeiro dia de oração, acordei com uma sensação que já não lembrava há muito tempo. Paz. Não era euforia, tampouco alegria exagerada, mas um silêncio sereno que me envolvia. Parecia que algo havia sido retirado de meus ombros, como se uma parte da carga que eu carregava tivesse sido suavizada. Por alguns minutos, fiquei apenas deitado, observando o teto do quarto, sem aquela sensação sufocante de derrota. Foi então que percebi. Algo estava realmente acontecendo. Levantei-me lentamente, ainda com dúvidas, se tudo não passava de uma ilusão da minha mente cansada. No entanto, à medida que o dia avançava, percebi pequenos sinais que não poderiam ser ignorados. Primeiro, uma ligação inesperada de um antigo colega de trabalho. Ele não sabia da minha situação, mas ligou apenas para saber como eu estava. Para muitos, isso poderia parecer coincidência, mas para mim, foi como uma mão estendida em meio ao oceano. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava completamente sozinho. Ao meio-dia, retornei ao pequeno pedaço de papel que continha a oração. Eu me sentei no mesmo lugar da noite anterior, respirei fundo e repeti cada palavra com mais convicção. Mas dessa vez, acrescentei algo espontâneo. Agradeci. Agradeci não pelas dívidas que ainda estavam ali, nem pela solidão que continuava a rondar, mas pela sensação de que Deus estava ouvindo. Era um agradecimento frágil, quase tímido, mas real. No decorrer do dia, percebi outro detalhe curioso. A ansiedade que normalmente me paralisava parecia menos intensa. Eu conseguia organizar pensamentos, planejar pequenas tarefas, até mesmo arrumar meu quarto, que antes era apenas um reflexo do caos que eu vivia por dentro. Era como se cada gesto simples fosse uma pequena vitória contra a escuridão. Naquela noite, ao repetir a oração pelo segundo dia, algo profundo aconteceu.
Durante as palavras, senti uma presença que não consigo descrever em termos humanos. Não havia nada visível, nenhuma voz audível, mas uma certeza invadiu meu coração. Eu não estava orando sozinho. Era como se uma força invisível estivesse no quarto comigo, ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. As lágrimas que haviam secado há semanas voltaram a cair. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, como se finalmente estivesse permitindo que alguém carregasse parte do meu fardo. A oração não apenas aliviava minha dor, mas parecia reorganizar minhas emoções, como se cada palavra fosse um remédio para feridas invisíveis. Enquanto me deitava naquela noite, lembrei-me do que o senhor idoso havia dito. Se fizer essa oração com sinceridade, durante 3 dias, verá algo mudar dentro e fora de você. Eu começava a acreditar que aquilo não era apenas uma promessa, mas uma realidade em construção. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo maior: esperança. Antes de adormecer, uma frase ecoou dentro de mim, não como pensamento meu, mas como se fosse sussurrada em meu coração. Eu estou contigo. E pela primeira vez, eu dormi não apenas em paz, mas com a sensação de que o terceiro dia traria algo ainda maior, algo que transformaria definitivamente o rumo da minha vida. O terceiro dia. A resposta. O terceiro dia amanheceu diferente. O sol parecia mais brilhante, o ar mais leve, como se até mesmo a natureza tivesse decidido conspirar a meu favor. Eu não sabia explicar, mas dentro de mim havia uma expectativa que não vinha de mim mesmo. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. O medo e a angústia que antes me paralisavam, agora davam espaço para uma estranha coragem. Eu estava pronto para orar mais uma vez, mas dessa vez com toda a intensidade da minha alma. Levantei cedo, lavei o rosto e me sentei com o pequeno papel nas mãos. A oração já estava gravada no coração, mas repeti cada palavra como se fosse a última oportunidade de me reconectar com a vida. Só que dessa vez, eu não apenas pedi, eu me entreguei por completo. Disse a Deus que, se Ele realmente tivesse um plano para mim, eu estava disposto a segui-lo, mesmo que não entendesse nada naquele momento. Coloquei diante dele toda a minha vergonha, minhas falhas, meus erros e meu passado. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Enquanto orava, uma sensação indescritível me envolveu. Era como se uma luz suave e invisível tivesse preenchido cada canto do quarto. Não vi com os olhos, mas senti com a alma. O peso que carregava se quebrou em pedaços e, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem sentir dor. Uma força interior, que não vinha de mim, tomou conta do meu ser. Nesse instante, compreendi que a resposta de Deus não estava em milagres imediatos, mas na transformação que Ele estava operando dentro de mim. Minha visão mudou. Onde antes eu só via problemas intransponíveis, agora enxergava possibilidades. Onde havia desespero, agora brotava fé. Onde havia solidão, agora sentia companhia. Mas a resposta não foi apenas interior. Ainda naquele dia, recebi outra ligação inesperada. Era uma oportunidade de trabalho, pequena, simples, mas suficiente para me dar um recomeço. Alguém havia lembrado de mim e decidiu me indicar para uma função temporária. Para muitos, poderia parecer apenas uma coincidência, mas eu sabia. Era o primeiro fruto daquela oração. À noite, quando repeti pela última vez a oração do papel, percebi que já não precisava mais dele. As palavras estavam gravadas em minha mente e, mais do que isso, meu coração havia aprendido a clamar. Eu entendi que a oração não era um ritual de 3 dias, mas uma chave que abria diariamente a porta da esperança. Adormeci em lágrimas novamente, mas eram lágrimas de gratidão. Eu sabia que os problemas ainda existiam, que as dívidas não haviam desaparecido como mágica, mas a minha visão sobre eles havia mudado completamente. A maior transformação não foi no mundo externo, mas dentro de mim. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a se alinhar. O idoso da livraria tinha razão. 3 dias eram suficientes para acender a chama da fé. E foi exatamente o que aconteceu. A reconstrução. Depois do terceiro dia de oração,
A vida não se transformou em um conto de fadas da noite para o dia. Não houve riquezas caindo do céu, nem portas mágicas se abrindo de forma imediata. Mas algo muito mais poderoso estava acontecendo. Eu havia mudado por dentro, e essa mudança interna começou a se refletir em cada pequena atitude. A oportunidade de trabalho que recebi parecia simples demais para muitos, mas para mim era um sinal claro de que Deus estava respondendo. Agarrei-a com todas as forças. Já não importava o valor que eu iria receber, mas sim o fato de poder recomeçar. E dentro de mim, algo repetia constantemente: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu compreendi que aquele era apenas o primeiro degrau de uma escada que eu estava prestes a subir. Com o coração mais leve, comecei a resgatar coisas que havia perdido em meio à dor. Voltei a organizar minha casa como quem reconstrói os escombros de um castelo. Cada objeto colocado em seu lugar parecia simbolizar um pedaço da minha vida voltando ao eixo. O quarto escuro, antes sufocante, agora se tornava um refúgio onde eu conversava com Deus todas as noites. A oração dos 3 dias não havia terminado. Ela havia se transformado em hábito. Com o tempo, até mesmo o meu semblante mudou. Pessoas que me encontravam diziam que eu parecia diferente, como se algo brilhasse em meus olhos. Eu sorria de volta, sabendo que não era uma força minha, mas uma luz que vinha de dentro, refletindo a presença daquele que havia me resgatado. As relações também começaram a ser restauradas. Minha família, que havia se afastado por causa dos erros que cometi, começou a perceber a transformação em mim. Primeiro, um irmão que não falava comigo há meses decidiu me ligar. Depois, uma mensagem inesperada de um amigo que havia sumido. Pouco a pouco, eu percebia que o isolamento estava se desfazendo. Não porque as pessoas haviam mudado, mas porque meu coração estava pronto para perdoar e recomeçar. As dívidas, que antes eram um monstro incontrolável, agora se tornaram desafios possíveis de enfrentar. Fiz acordos, organizei um plano e comecei a pagar o que devia, pouco a pouco. Descobri que a fé não elimina os problemas, mas nos dá coragem para encará-los. E foi exatamente isso que me manteve de pé. Mas a maior transformação foi interior. Eu já não era a mesma pessoa. O desespero que me dominava deu lugar à esperança. A amargura que corroía minha alma deu lugar ao perdão. A solidão que antes me esmagava foi substituída pela certeza de que nunca mais eu estaria sozinho. Eu havia descoberto que a oração não é apenas palavras jogadas ao vento, mas um diálogo real com o Criador. Cada dia, antes de dormir, eu repetia novas orações, espontâneas, vindas do coração. Às vezes eram palavras simples, outras vezes apenas silêncio acompanhado de lágrimas. Mas eu sabia, Ele estava ouvindo, e assim, um novo ciclo começou. Eu não era mais alguém que havia perdido tudo. Eu agora era alguém que havia encontrado o essencial, a fé que move montanhas e a presença de um Deus que responde quando clamamos. A conclusão. A oração que mudou tudo. Hoje, olhando para trás, percebo que perder tudo foi, na verdade, o começo da maior vitória da minha vida. Se eu não tivesse tocado o fundo do poço, talvez nunca tivesse entendido a força da oração, nem descoberto o poder de clamar de todo o coração. A dor que parecia insuportável foi a ponte que me levou ao encontro com Deus, e a oração de 3 dias foi a chave que abriu a porta da transformação. Muitas vezes, acreditamos que precisamos de respostas imediatas, de milagres visíveis que resolvam todos os problemas de uma vez. Mas o verdadeiro milagre não acontece fora, ele começa dentro. O maior presente que recebi não foi o trabalho, nem a reconciliação com familiares, nem a coragem de enfrentar minhas dívidas. Foi a certeza de que eu não estava sozinho. Foi a convicção de que há um Deus que ouve, que responde, que cuida até mesmo dos detalhes que ninguém mais vê. Essa oração me ensinou algo que mudou minha forma de viver. Fé não é sobre ver resultados instantâneos, mas sobre confiar mesmo quando não há nada visível. Nos 3 dias de oração, o que mudou primeiro foi meu coração. E quando o coração muda, o mundo ao redor também começa a mudar. A moral da minha história é simples, mas poderosa.
Às vezes, perder tudo é o caminho para encontrar o que realmente importa. As coisas materiais podem ir embora, as pessoas podem se afastar, os planos podem desmoronar, mas existe um alicerce que não pode ser abalado: a fé em Deus. E quando você se agarra a esse alicerce, descobre que há uma força invisível sustentando seus passos. Talvez você que está assistindo também esteja enfrentando dores insuportáveis. Talvez esteja em silêncio, chorando sozinho, sem forças para continuar. Se esse é o seu caso, quero te dizer: existe um caminho. Existe uma oração capaz de reacender a esperança em 3 dias. Não porque seja uma fórmula mágica, mas porque é o ponto de encontro entre você e aquele que nunca te abandonou. A minha vida foi transformada quando decidi clamar com sinceridade. E a sua pode ser também. Tudo o que você precisa é dar o primeiro passo. Abrir o coração e falar com Deus como se estivesse falando com o melhor dos amigos, aquele que jamais vira as costas. Não espere mais. Faça essa oração. Dobre os joelhos, derrame suas lágrimas, confesse suas dores. Em 3 dias, algo começará a mudar, assim como mudou em mim. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Porque a verdade é esta: quando você descobre o poder da oração, você nunca mais volta a ser quem era. Você renasce. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.